Okay, we come back. Thank God. I'm sorry, guys. I'm so sorry. Let's go, então. Então, nós estávamos comentando sobre o texto do Who is Happy. A Bia fez a última leitura, né? E aí, Bia, eu fiz uma question para o Nesilo, quando o Tony Abigail Jones falou assim, ó, they said, of course, we have problems. Everyone has problems, but we are very happy. Bia, what do you understand about this? What do you understand, Bia? O que você entende quando eles falam isso aqui? A senhora poderia repetir a primeira frase, né? Quando ele fala, logo no início? Isso, quando eles falam assim, ó, of course, we have problems. Everyone has problems, but we are very happy. O que eles querem dizer com isso? No meu ver, eles estão falando assim sobre a situação que, apesar de, digamos, que eles falam assim, I have some money, né? Que eles não têm muito money, porém, mas não é um problema isso? Aí eles questionam assim, né? Soa assim a entender que para eles não é um problema. Pelo que eu li aqui, no final da frase, dizendo of, como é causa, will have problemas, entendeu? É como se isso não é, eu não vejo problema nisso. Não, é exatamente o contrário. Eles falam assim, Bia, of course, claro, we have problems, nós temos problemas, certo? Aí eles falam É assim, o contrário. ao contrário, everyone has problems, ou seja, todo mundo tem problema. Mas aí eles terminam com essa frase, but we are very happy. Mas nós somos felizes, não é isso? Não é isso, Nesilo? Yes. Ok. Eles falam que eles não são rich, né? Eles não são ricos. Eles têm dinheiro para viver, claro, né? Para se manter. Mas eles, mesmo com os problemas que todos temos, a vida tem problema, né? A vida não é um mar de rosas. Mas mesmo assim, ele fala, nós somos felizes. Então, a gente fez esse contraste porque nós vimos duas pessoas que são muito ricas, né? O Roman Abramovich e a Queen Elizabeth II, mas termina mostrando que eles não são felizes. Vocês perceberam isso? O outro tem os seus problemas. They aren't happy, né? Eles mostram assim que eles têm muito dinheiro e às vezes muito dinheiro também traz muitos problemas, né? A gente precisa do dinheiro, é bom ter dinheiro, mas quando, né? É Yes. bom ter dinheiro, né? A É gente quer muito ter dinheiro. legal. Todo mundo quer, mas Só que muito também é muito problema. Quanto mais problemas. quanto mais você tem problema. Você tem que administrar, senão você perde tudo. Exatamente, esse é outro ponto importante, tá? Então, aqui nós vimos um pouco sobre a vida deles, o que eles têm, o que eles não têm, né? E esse contraste também de pessoas comuns, como Tony e Abigail, mas que eles se consideram pessoas felizes, mesmo não sendo rich, né? Mesmo não sendo ricos, certo? Yes. Uma boa reflexão para nós, né, esse texto. Essa eu digitei Vamos... certo aí, essa palavra aí. What? Vê se eu digitei certo essa frase. Cadê? Tá aí. Tá no chat? Isso aí. Tá certinho. Aham, muito bem, Nesilo. Of course we have problems. Everyone... Aham, certinho. Very good.
Muito bem, Nesilo, vamos lá, vamos me ajudar aqui na resposta. Depois do Yes. texto, embaixo tem umas questionzinhas, né? Umas sentences, na verdade. Yes. E aí eles pedem para a gente marcar com true or false. Você poderia nos dar aqui as respostas? Essa eu não fiz. Tá, mas então, de acordo com o texto, você pode ler e vai me dizer se é true or false, tá bom? É por causa da pressão. É, Bora lá. Então, pode ler sobre o Roman Abramovich. Vamos lá, vamos fazer isso together, então. Primeiro, He is English. False, né? negativo. ele é Já tá falso. É marcado. falso. False, É, because ele tem ele muito é dinheiro. he's from Russia. Então, eles É, não, né? He's Russian. Ele ele não é é ele não é da Inglaterra, ele é da Rússia. exatamente. Depois fala, he has a lot of houses. Verdadeiro. Yes, Yes. True. true, né? True. Depois, he has problems. True or false? True. Eu coloquei certo. Isso, true, né? Então, coloquem aí um tiquezinho, né? True, Yes. tá? Agora, vamos lá sobre a Queen Elizabeth. She has a house in America? No. No, false, né? False. False. Her pants are famous. Yes. True. True, né? Os True. quadros dela são famosos. Yes, Monet, Rembrandt, né? Canaletto, só gente aí famous, né? Famous painters. Her husband is Italian. No. No, because her husband is from Greece, né? Greece, então, not Italian. Tom and Abigail. They has a big house. They have Big. a big house. No. No, né? Our house is small. So big, né? Grande, False. small, pequena. Big, small, False. big, small. Então, false. They have two children. True or false? Certo. Yes, true. True. né? True. They have two children, Oliver and Jess. They are rich. Eu No. fiquei na dúvida. Coloquei falso. False. False. Eles falam isso, né? We don't have. Como é que. Quer ver? Onde está aqui que ele fala isso? Ele fala. Ele tem algum dinheiro, mas não é rico. Isso, mas não muito, né? Igual o Nezilo. Yeah. Nezilo esconde o É. dinheiro debaixo da cama, gente. É. Bia, fala a verdade. Ele não tem cara de que esconde o dinheiro debaixo do colchão? Deve estar Sim. cheio de grana aí, ó. Tá guardado. Tem não. Nezilo, libera o money. Opa. Então, eles não são rich, né? Então, aqui é false, certo? Yes. Muito bem. Guys, então hoje foi um texto mais reflexivo, né? Um texto também para a gente aprender vocabulary novos. Vocês tiveram muita dificuldade com esse vocabulary? Ou foi um vocabulary fácil, easy? Qual foi a easy or hard para vocês? Hard. Para mim, Hard? hard. Really? Yes. Wow! And you, Bia? Easy or hard? Fácil ou difícil? Esse vocabulary aqui desses três textos. Para mim foi fácil, porque eu acabo interpretando o texto todo. Eu não consigo, às vezes, traduzir por frase. Eu consigo fazer uma
preza a leitura e entender. Por isso que naquela hora da última frase, eu entendi que eles eram felizes, apesar dos problemas. Aí foi fácil para responder. Certo, entendi. Tá. Mas tinham palavras aqui que vocês nunca tinham visto? Palavras que Sim, vocês sim. tinham? Legal, legal. Isso é ótimo, tá? Porque lembra que eu pedi para vocês, sempre quando vocês lerem um texto, precisa fazer o searching, tá? A pesquisa. Então, vocês leem o texto, sublinham as palavras que vocês não conhecem, que nunca viu, e faz o searching, né? Porque isso é para vocês terem um novo vocabulário, aprender palavras novas, tá? É muito importante isso. Apesar que aqui tinha muitos nomes, né, de pessoas, nomes de lugares, né? Então, isso também faz parte de conhecer, tá bom? Eu Mas, digo, eu digo assim que é difícil para quando é arte. No caso é que a gente pensa que uma coisa é fácil, mas não é. Ela é muito difícil porque você confunde. Tem muitas coisas que é igual uma com a outra. Aí você pensa que está falando uma coisa e já está falando outra. Aí tem que prestar muita atenção nisso. E eu tenho problema de falar, né? Que a minha voz parece é difícil. Então, quando eu não consigo falar aquelas palavras, por exemplo, or, que é o nosso, together, eu falo together, aí fica difícil de entender. I, I, que é o olho, I, que é a pergunta, parece que tudo é junto, tudo é igual. Aí, no, no e now, essas três palavras são tudo iguais, eu não sei entender quando estou falando, quando a pessoa está falando na palavra, eu não entendo se é o, se é o ser, se, não, se é agora, ou se é não, fica tudo igual aí, tá? Eu não entendi bem isso aí. ó, isso tudo é normal, tá? Por quê? Porque você está treinando o seu ouvido. Então, até no português, a gente tem palavras que são a mesma pronúncia, né? E são, às vezes, a mesma escrita, como a palavra manga, né? A palavra manga, ela tem a escrita e a mesma pronúncia, mas para coisas diferentes. Então, sempre precisa ver o contexto, né? Toda frase precisa ela tem um contexto. No inglês é comum isso também. Agora, você vai ter que ver o contexto do que você está ouvindo, do que você está conversando, tá? Mas isso é com o tempo, é ouvindo, é percebendo a diferença. Ah, essa palavra está nesse contexto. Então, né, não vai ser isso daqui. Descarta um dos significados, né? Mas isso é treino, vai ouvindo. Principalmente as palavras que você perceber que você tem dificuldade, treina o seu ouvido. Ouça ela, repete, entenda que ela é uma palavra que vai ter outros meanings, né? Outros significados. Então, isso é o tempo, tá bom? Isso faz parte de toda a aprendizagem de uma língua, você apropriar de palavras e apropriar do significado, do meaning dela, né? Então, não Entendi. se preocupa, tá bom? O importante é só você saber, essa palavra aqui tem dois significados. Então, se nesse contexto aqui tiver ela, eu já sei que vai significar isso. Perceba essa diferença. É uma dica que eu dou, entendeu? Sempre anota, essa palavra aqui, né? Por exemplo, a palavra get, né? O verbo get. Ele tem vários significados. É, Get pode ser verdade. um monte de coisa, sabe? Então, É, você tem que saber algum pouco do contexto de quando ele é usado. Então, isso daí já ajuda, isso é beleza? verdade. Thank you, thank you. Welcome. Ok, guys, vamos lá. O que eu vou deixar para vocês fazerem como homework? Só quero dar uma explicação aqui rapidinho. A page 26, tá? Nós temos aqui um revision, né? Um review, uma revisãozinha aqui. E aí, o que acontece? Vocês vão fazer a letter 9, a 10 só a 9 e a 10.
quê? A 11 e a 12 é listen, tá? Então, não vão fazer. Então, vocês vão fazer a 9 e a 10. Nessa 9, vocês vão fazer uma correlação, vão ligar, vão ler aqui a number 1, 2 até a 8 e vão ligar aqui na resposta, aquilo que representa a resposta de cada uma das coisas, tá? Isso daqui é bom, por quê? Porque vai treinar o understand, a compreensão de vocês, de contexto, exatamente o que a gente está comentando aqui, tá? Então, vocês vão fazer esse match, tá? E na number 10, nós temos o que o Nesilo colocou aqui. Duas palavras que têm pronúncias muito parecidas, mas que são de significados diferentes, que é o date, que é o verbo to be, certo? Date, na short form, eles estão. E o their, que é o deles e o delas. Tá? There. Só que isso, no dia a dia, eles têm quase a mesma pronúncia. Their e their. Ó, their e their. There e there. Their. There. Isso, Será que eu falo boca fechada? There. isso, Deira. isso. Their e their. Tá? Deira e deia. E Sai tudo igual para mim. Deia, deia, deia. Nesilo, você já conseguiu baixar o Duolingo? Belingue? Eu tenho O tudo Duolingo. isso. Eu tenho. O Duolingo, ele ensina muito essas letras que são muito parecidas, essas palavras. Muito. Eu E eu tenho. não consigo pronunciar. Eu também não consigo. Eu escuto 10 vezes, mas quando eu saio de lá, eu Para consigo mim, falar quando, português. quando sai a mesma coisa também o áudio. Na minha mesma palavra, se pronuncia da mesma forma. Não vejo diferença. Já tentei. Mas esse daí a gente não pega assim tudo rapidinho, não. É pingo por isso. pingo. Vão treinando, gente. Vão treinando, tá? Pingo por pingo. Cada dia tu aprende um pouquinho. Você não Titi, aprende rápido. a Question 9 eu já fiz. A 9 você já fez e a 10. Não. Tá. A Então, eu estava começando ainda a fazer. Eu também fiz a 9. ótimo, ótimo. Pode, então, deixar a 9, tá? Pode deixar, aí façam atento. Se vocês já quiserem adiantar a page 27, o que vocês conseguirem fazendo, podem fazendo, porque vai sendo ótimo aí para vocês, tá bom? Tá O bom. que não conseguir, não tem É problema. porque. Tá entendendo? I understand. Eita! Muito bem. E aí, gente, a gente fica... Vocês estão aí? Vocês estão me vendo? Estou. Listen. Como é que eu estou? Estou ouvindo? Oi? Ok. E eu vou passar também lá no grupo um bannerzinho sobre vocabulary do Merry Christmas. E aí eu vou pedir que vocês copiem as palavras no caderno de vocês e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto do Merry Christmas, tá? Desse holiday do fim do ano. Então, eu vou mandar 2 banners lá e vou pedir para vocês copiarem as palavras para treinar o writing, a escrita. Tá bom? Tá bom. E aí a gente vai conversar na próxima aula sobre a questão desse vocabulary, tá? Lembrando que a gente também, na próxima aula, vamos fazer aula de manhã. Pode ser continuar nesse mesmo horário? Bia, Eu não entendi, perdão. Semana que vem, a nossa aula continua de manhã, tá, Bia? E aí vamos manter esse mesmo horário, tudo bem? Sim, tudo bem.
Tá ótimo. 22. E eu vou mandar o link, o banner sobre o Merry Christmas, do vocabulary. E aí eu vou pedir que Ok. vocês copiem, só copiar. Semana que vem a gente vai falar sobre eles, tá bom? E no livro do estudante, vai ter alguma coisa, alguma lição? Não, do Student Book não, só do Workbook, tá? Que é Só a do page, workbook. isso, 26, 26. tá bom? A 9 e a 10, e copiar as palavras do Merry Christmas. Merry Christmas. Isso, tá bom? Gente, eu preciso O terminar. Merry Christmas que a senhora vai mandar, né? Isso, eu vou mandar, tá bom? Ok, ok. Guys, thank you for coming, okay? Have a great holiday. Thank you for patience. Ó, para And vocês, you, tá? and you too. Bye bye, guys. Thank you Bye, so much. Bye bye. bye.